amiguinhos das interwebs, bem-vindos de volta ao canal do Khaled. E esse é nada mais nada menos que um vlog do Khaled Ciência. Hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante para a ciência. Nós vamos falar sobre o método científico. Mas o que é esse método científico, afinal? Vamos começar aqui com o seguinte jogo de perguntas. Você é daquele tipo de pessoa que tem aquele questionamento mais ou menos assim: ah, como é que a internet chega no meu telefone? Como é que a voz do meu amigo entra no celular dele, do celular dele vem parar no meu, e do meu sai e entra no meu ouvido e eu consigo entender o que ele tá falando? Por que raios eu sou parecido com meu pai? E por que os aviões voam se eles são feitos de ferro, não cai lá de cima? Se você já se fez todas essas perguntas e não se contentou simplesmente com porque sim, porque é assim, você certamente é uma pessoa que tem no mínimo um pouco do que a gente chama de pensamento científico. Mas para que serve o pensamento científico? Para que serve afinal esse modo de pensar no qual a gente não aceita as respostas que estão ali entregues pra gente? Funciona basicamente para que a ciência funcione, né? Mas o que raios é essa danada dessa ciência? A ciência, de forma bem simples, bem básica, ela nada mais é do que o conjunto de métodos e ferramentas rigorosos o qual objetivam explicar os fenômenos, encontrar, na verdade, explicações para os fenômenos da natureza. Esses os quais a gente chama de fato. Mas esse vídeo não é exatamente sobre ciência, eu não vou me ir para longe no assunto ciência, ou até porque esse é um assunto de filosofia, um assunto muito mais complexo, o qual eu mesmo não domino, eu não me sinto à vontade para trazer aqui para vocês. Mas a gente vai falar sobre o que a ciência preza para que algo seja científico. E nisso a gente fala do método científico. E o que raios é, afinal, esse método científico? Para explicar esse método científico para vocês, eu vou começar com um caos, vou começar contando uma historinha aqui. Uma coisinha do cotidiano, vamos supor, por exemplo, que a pia da sua casa entupiu. A pia da sua casa entupiu, você precisa dar um jeito de desentupir ela. Você precisa de alguma forma ali encontrar o motivo do entupimento para ali resolver seu problema. E você começa se baseando no que você já sabe da sua vida, assim, com o que você já observou no seu dia a dia, o que você viu que deu certo uma vez ou outra com você, ou com sua mãe, seu pai, seu namorado, seu amigo, enfim. E você parte para o bom e velho desentupidor, que geralmente, vai lá e resolve todos os problemas, Você vai lá e pega o desentupidor e faz aquela força de pressão para sugar a coisa suja, a gordura que está lá dentro da pia, para poder jogar para fora e desentupir. Só que como você fez isso, acabou não dando certo. E você... Mas pô, dá certo sempre, por que não deu certo agora? O que eu fiz de errado? Sendo que você fez exatamente o que você sempre faz. Pois bem, você então vai pra internet. Você vai pra internet procurar, com pessoas que já fizeram, essas tentativas de alguma forma, e você percebe que muitas delas ali indicam basicamente soda cáustica, para que a gente possa ali derreter a sujeira ali da pia, e acabar levando a água e desentupindo essa pia. Você faz isso e de repente não dá certo. Olha só, não funciona, a pia continua entupida e dessa vez ela tá mais entupida porque tem mais coisa nela, a água começa a subir mais. E você, nesse momento, para resolver, você se agacha e entra em posição fetal e começa a chorar, porque aparentemente essa é a única solução que você tem, já que você já tentou a coisa que você faz sempre, a coisa que outras pessoas fizerem não deu certo, e você simplesmente continua não dando certo. Depois de respirar um pouco, você parte para uma decisão que talvez você tivesse que ter tomado antes, que é procurar um profissional. E ao ligar para o encanador, para a encanadora, ele diz para você: vem cá, você já checou o sifão? Sifão é aquela bacinha que fica embaixo, da pia ali, que a gente desenrosca, assim, não sei se vocês já viram, mas enfim. E você não tinha. Nossa, como é que eu esqueci do sifão? Uma coisa tão simples, tá sempre ali. E você vai lá, e desenrosca o sifão, você vê que dentro ali do seu cano tá cheio de fiapinho de fibra das esponjas que você usou durante muitos anos ali, que foram se acumulando ali e acabaram ficando presos e entupindo a sua pia. E por isso que no fim das contas não deu certo a soda cáustica, não deu certo o desentupimento, porque afinal elas estavam muito acumuladas ali e a soda cáustica não conseguiu reagir a ponto de destruir, aquelas fibras. E você simplesmente tira lá uma por uma, e desentope sua pia, tá resolvido o seu problema, com mágica. Agora vamos ao porquê dessa história mirabolante, para a gente poder explicar o método científico. Por que, Khaled, você acabou contando essa história maluca aí pra gente? É porque dentro
desse caso específico, a gente segue basicamente padrão muito parecido com o padrão que a gente chama de método científico. Quando a gente vê que a pia está entupida, a gente observa um fato, né? A gente observa algo que está acontecendo. O que está acontecendo é que a pia está entupida e a gente precisa resolver aquele problema. Então, o nosso problema, né? Um período de observação, a gente observa o problema e a gente hipotetiza como a gente pode acabar resolvendo aquele problema. A gente passa por várias hipóteses, né? Primeiro, a gente hipotetiza que a solução pode ser simplesmente usar o desentupidor. Depois a gente vai e busca, né, através de referencial teórico, ao ver que a primeira hipótese não deu certo, a gente hipotetiza que pode ser soda cáustica para resolver o problema. Depois a gente hipotetiza, né, no caso buscando uma solução com um profissional, a gente hipotetiza que é tirar o sifão e desentupir manualmente, né? Enfim, isso é a parte de hipotetização. Em cada uma dessas hipóteses a gente fez uma testagem. Na verdade, antes da etapa de resultados tem a etapa de testes, né? A gente passa pela etapa de testes fazendo teste com cada uma dessas hipóteses. Testou com o desentupidor, não deu certo. Testou com a soda cáustica, não deu certo. E por fim testou com o sifão. Em cada teste desse, né, a gente chega a um determinado resultado, né? Se deu, nesse caso aqui dessa nossa história mirabolante, se deu certo ou não, né? E a partir desses resultados eles são geralmente uma observação, o resultado, né? Desentupiu, não desentupiu. A partir desse resultado, a gente passa, né, ali para as diversas conclusões, né? A gente por um processo onde a gente verifica os resultados para tirar conclusões ao fim disso. Dentro desse caos, a gente acaba passando por todas as etapas do método científico, para a gente ver que por mais que o método científico tenha esse nome, né, método científico, ele é uma coisa que a gente acaba fazendo muitas vezes no nosso dia a dia. Existem milhares, N exemplos aí que a gente pode usar no código. A gente pode falar aqui que a gente usaria o método científico para resolver, que a gente usa no nosso cotidiano. O método científico ele é basicamente dividido em 5 etapas, assim, básico, tá? É claro que é muito mais complexo que isso, mas em 5 etapas, no qual a primeira é a observação do fato, observação da natureza, observação do ambiente ali. Depois a gente faz as hipóteses, né, que é a etapa de hipotetização. Em seguida da hipotetização a gente faz os testes dessas hipóteses. Os testes dessas hipóteses a gente chega a resultados e com esses resultados a gente chega ali a uma conclusão, né, a uma interpretação desses resultados. Caso, né, não dê certo nenhum desses, né, como a gente viu que não deu nas duas primeiras hipóteses, a gente volta para a etapa de observação e para a etapa de hipotetização. Então a gente vai acabar fazendo isso até que a gente consiga, né, resultados ali que favorecem, né, o que a gente está procurando fazer. Um outro ponto muito importante da ciência, mas agora especificamente da ciência, né, é a divulgação dos resultados, que é o que as pessoas fizeram lá no YouTube, nesse nosso caso, né? Ela foi lá, resolveu o problema dela com soda cáustica, ela divulgou. Por quê? Por que a divulgação do resultado para a ciência é tão importante? Porque a ciência, ela precisa sempre passar por testes, né? Então sempre que algo for desenvolvido, né, uma conclusão for chegada, essa conclusão ela tem que ser repetida. E ela tem que ser repetida dentro dos mesmos fatores que você usou ali para fazer para fazer os seus testes. E tem que ser replicado. E tem que passar por críticas. E por isso, né, dentro da ciência a gente chama de revisão por pares. A gente precisa de pessoas que estão dentro da mesma área que a gente, revise os nossos trabalhos e faça teste do nosso trabalho para validar de fato aí se aquela hipótese científica ela é verdadeira ou não. Sem falar também que, né, o conhecimento ele é da humanidade, né? O conhecimento ele tem que ser público, pelo menos do meu ponto de vista, né? E por fim, qual a importância do método científico para a ciência? O método ele faz exatamente essa questão de que algo possa ser replicado, né? Então se você segue o método dessa forma, né, e você, não só dessa forma, porque existem outras formas de seguir o método científico, esse que eu digo é muito básico, mas se você segue ele, outra pessoa pode seguir para chegar nos mesmos resultados que você. E tudo isso precisa ser registrado, né? A ponto de que uma outra pessoa, no outro lugar do mundo, consiga fazer os mesmos testes e o mesmo procedimento que você fez e ainda assim chegar no mesmo resultado, ou não, né? Vai acabar falseando aí a sua pesquisa, porque caso contrário é simplesmente viés. A partir do método, né, a gente faz com que algo possa ser de fato factível até que se prove ao contrário. O exemplo que eu trago aqui é o exemplo do empirismo. A ciência ela preza pelo empirismo porque o empirismo diz que a ciência se baseia em fatos com explicações racionais. Essa explicação racional ela precisa ser verificada, né? E isso é basicamente o empirismo. O empirismo ele é a nossa capacidade, né? A capacidade de perceber através dos nossos sentidos, tá?
a algo, né, algum fato em específico. Ele precisa ser verificado através dos nossos sentidos, seja diretamente pelos sentidos ou com a ajuda de alguma ferramenta, tá? A gente vai usar microscópios, enfim, né, outras milhares de ferramentas aí para a gente poder, né, verificar e aplicar o empirismo. Só que o empirismo também, ele também é muito comum de ficar preso àquilo que eu vivi, que foi aquilo que a gente fez ali na primeira hipótese, né, na hipótese do desentupidor. Se eu fiz e deu certo comigo, obrigatoriamente vai dar certo sempre, né? A gente verifica que não. Só que muitas vezes a gente acaba verificando a gente acaba colocando, né, essa posição empírica na qual se deu certo comigo, vai dar certo com outro, se uma vez foi assim, vai ser sempre assim. A gente acaba fazendo isso para criar verdades absolutas, né? Isso é basicamente viés. A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque assim, hoje em dia, né, no mundo que a gente vive, a internet ela é cheia de informações e cheia de pessoas, o que é sensacional, né? Acho que esse é o ponto mais positivo da internet, do meu ponto de vista. Só que muitas vezes algumas pessoas, seja por maldade ou seja por desconhecimento, compreende, né, e aplica esse empirismo, né, dessa forma negativa dele, falando, se é porque comigo é assim, vai ser sempre assim, né? E acaba desvalidando, né, a ciência por si. Porque, por exemplo, vamos supor, a pessoa ela teve uma vez o problema dela com a pia, ela desentupiu lá com o desentupidor e deu certo. Só que aí num vídeo de outra pessoa, falou que só funciona com soda cáustica. Aí a pessoa que usa o desentupidor, que usou uma vez, vai falar, não, agora sempre vai dar certo. Esquece o que o outro tá falando. E isso é muito perigoso, porque assim, por mais que eu esteja usando o exemplo da pia, isso acaba se aplicando a diversas coisas, inclusive aí vacinas, por exemplo, né? Quando uma pessoa diz aí, eu nunca tomei vacina e nunca fiquei doente, ou tomei a vacina e fiquei doente, ela está simplesmente aplicando o empirismo para invalidar fatos científicos, né? Fatos científicos os quais seguiram os métodos rigorosos da ciência. Então a gente precisa ter um cuidado com esse empirismo exacerbado, sem essa consciência, para que a gente não possa aí trazer, né, à tona tais discursos tão perigosos. E, enfim, pessoal, esse foi mais um vlog do Khaled Ciência, tá? Muito obrigado por você aí dar aquele joinha maroto, ou não, ou sei lá, faz o que você quiser. É muito bom estar de volta, é muito bom poder estar falando de ciência aqui, pessoal. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.